Chegou a hora do quadro Direito do Consumidor aqui no Bom Dia Litoral. Às quartas-feiras, sempre recebemos aqui no Bom Dia Litoral ele, o doutor Maurício Vitor, que é especialista em Direito do Consumidor. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Bom dia, Pierre. Um prazer sempre estar por aqui. O prazer é todo nosso. Doutor, hoje a gente vai conversar sobre uma situação que acaba trazendo incômodo para todo mundo. Seja você de classe mais baixa, classe social mais alta, que é o problema no fornecimento de energia elétrica. E quando a gente fala em problema de fornecimento, eu digo aquela sobrecarga, de repente aquele corte, e sempre acaba danificando algum problema. Eu já passei por isso, acabei não indo atrás dos meus direitos, me arrependo profundamente. Fui lá e arquei com um prejuízo, mas todo mundo em casa já passou por uma situação dessa. De repente faltou luz, queimou o aparelho eletrônico. Como agir, doutor? Pois é, Pierre. Muitas das pessoas, muitos dos nossos telespectadores, muitos dos consumidores já passaram por situação semelhante, né? Por alguma descontinuidade no fornecimento, por algum pico de energia, você repara que algum dos seus aparelhos eletrônicos deixou de funcionar, às vezes até uma lâmpada, né? E isso traz prejuízo, traz aborrecimento e traz, a responsabilidade. De quem é a responsabilidade? Bom, o Código de Defesa do Consumidor traz dispositivos para enquadrar esse tipo de situação. Eu vou pedir à nossa equipe de produção que eu elenquei aqui um dos artigos do Código de Defesa do Consumidor e a gente vai aos poucos trazendo artigos para o nosso telespectador e conhecendo os seus direitos, né? E o artigo 22 traz claramente que os órgãos públicos por si, suas empresas concessionárias, permissionárias, empresas do gênero, como é o caso da energia elétrica, né? São concessionárias de serviço público, elas são responsáveis por prestar um serviço adequado e contínuo. Então, se ele não foi adequado e não foi contínuo, ele merece reparo. Somado ao artigo 14 do mesmo Código de Defesa do Consumidor, que diz que independente de culpa, o fornecedor de serviços responde por danos causados ao consumidor, fica claro que o consumidor tem o direito a uma indenização em caso de qualquer dano em sua residência, em seus aparelhos, por conta da falha na prestação do serviço. Então não vem ao caso, às vezes você sabe que aconteceu um acidente na esquina, que derrubou o poste e que aquilo provocou uma sobrecarga de energia, uma queda que acabou danificando o seu aparelho. Bom, o importante nesse caso é que a sua instalação elétrica esteja em ordem, tenha sido aprovada pela Copel, que foi lá e instalou a ligação inicial a partir do contador para você ter o fornecimento de energia elétrica. Uma vez que está regular, o seu domicílio, né, está com aquela tal de haste de aterramento e tal, a partir daí, os danos que você sofrer são passíveis de indenização. E indenização pela companhia que fornece a energia. Não significa dizer que ela prestou mal ou bem o serviço, ocorre em pico. A energia elétrica não é algo que funcione o tempo todo de forma constante. Pode, como a gente acabou de referir, ocorrer um acidente, derrubou um poste, há um pico, há uma sobrecarga, há intempéries, né, temporais, chuva, ventos podem causar, soltando pipa, alguém deu um curto, podem causar danos. Mas independente da culpa da fornecedora, no caso a Companhia de Energia Elétrica, ela estará obrigada a indenizar pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, Pierre, e também por resoluções normativas da Agência Nacional de Energia Elétrica, no caso a ANEEL. As agências regulam, né, a prestação de serviço, especialmente das concessionárias e permissionárias, e nesse caso há a resolução normativa 299 da ANEEL, que deixa bem claro que, também independente de culpa, o consumidor tem direito ao ressarcimento e não precisa sequer de uma ação judicial, de propor no juizado especial uma ação para reaver o seu prejuízo. Ele pode fazer isso, Pierre, mediante um simples requerimento à concessionária, que, conforme a resolução normativa, está obrigada a atender esse pedido e fazer uma análise objetiva e simples.
verificar se naquele período da reclamação do usuário há algum registro de qualquer fato que possa ter alterado a corrente de energia e causado dano. Então, para o nosso consumidor, lembrando sempre, documente. Então, eu constatei hoje, neste momento, que ocorreu um problema para o meu equipamento elétrico, eu tenho que relacionar. Houve alguma falha na prestação de serviço de energia elétrica nas últimas horas, nos últimos momentos, eu tenho que fazer esse registro para eu poder relacionar a falha na prestação de serviço com o dano ao meu equipamento. E aí sim fazer o pedido, mesmo administrativo. Fazendo a correlação de hora, data ou aproximado disso, eu posso ligar para a empresa, mandar um e-mail para a empresa. No ligar existem o 0800, vai ter o número de protocolo, você registra. O atendimento presencial hoje é mais raro, não só pela disponibilidade de serviços eletrônicos, como em razão da pandemia. Mas qualquer dos serviços de atendimento da companhia, do fornecimento de energia elétrica, você pode fazer o registro, relacionar os danos. Muitas das vezes pedem-se, inclusive, uma estimativa de custos. Então, o ideal é que alguém já tenha feito um orçamento, né, para indicar qual é o problema e quanto custa a solução. Isso vai ser certamente analisado pela empresa fornecedora e, havendo essa correlação de que eu falei, de alguma alteração no fornecimento registrado pela própria companhia, ela deverá fazer essa indenização por resolução normativa da própria Agência Nacional, independente até do que a gente acabou de mencionar aqui do Código de Defesa do Consumidor. Agora, doutor, você documentar que houve uma queda no fornecimento de energia, que houve uma falta de luz, é até relativamente fácil, porque se você estiver na sua residência, você vai perceber que não tem luz, que não tem o fornecimento da energia elétrica, anota o horário, se algum aparelho tiver um problema, você já sabe que pode ter relação a essa queda de energia. Mas como é que a pessoa vai documentar uma sobrecarga da rede elétrica? Como perceber que houve uma sobrecarga? Ou, no caso, se o aparelho eletrônico deu problema, você já pode relacionar uma possível sobrecarga e aí cobrar da concessionária? Então, a questão da sobrecarga realmente já se infere em outras situações, né, para caracterizar. Houve um tempo, quando tínhamos aquelas lâmpadas incandescentes, que não era muito difícil, né? A lâmpada incandescente, conforme a corrente ela subia a voltagem ou baixava, ela clareava mais ou menos, né? As de LED hoje ainda têm algum efeito assim, você pode relacionar, mas às vezes você está distraído, não viu. Nesses casos, é bom se comunicar com vizinhos, né, para ver se alguém percebeu e, na dúvida, você fazer o registro para a companhia de energia e dizer, olha, eu não sei se houve sobrecarga, mas eu tenho um dano aqui num equipamento e que o meu prestador de serviço lá que foi consertar disse que é decorrente de uma alteração de voltagem que houve esse problema. Porque a companhia de energia, como eu disse antes, está obrigada a correlacionar este pedido com qualquer alteração que ela tenha tido nos seus registros. E ela tem equipamentos para aferir essas oscilações, né? E se essa oscilação teve a capacidade de causar algum dano. Então, é bom perguntar para os vizinhos, verificar no seu fornecedor, lá no prestador de serviço que vai fazer o conserto, se realmente é decorrente de uma alteração de energia. Às vezes nem é da rede, às vezes é interno, né? Uma instalação elétrica com sobrecarga interna não vai ensejar indenização. Aí não veio da rede externa. Mas, se a instalação estiver feita de forma correta, né? Os circuitos funcionando normalmente, sem aquecimento, significa dizer que veio da área externa. Doutor, o Código de Defesa do Consumidor garante direitos e deveres do consumidor. E um dos deveres é pagar em dia a fatura da conta. Digamos que a pessoa, porventura, ela não conseguiu realizar o pagamento da fatura da concessionária responsável pelo abastecimento da energia elétrica. Nesse caso, a concessionária ela pode cortar a qualquer momento, o consumidor perde todos os direitos. Como é que funciona? Bom, primeiro, atraso ele só ocorre a partir de 30 dias, né? Até 30 dias do vencimento, para efeitos de corte,
não existe essa possibilidade. Então, se você atrasou um dia, 2, evidentemente que você está se prejudicando porque você vai acumular o pagamento de uma com outra, né? E os juros? E os juros, né? Multa e tal, mas você vai acabar juntando duas, vai normalmente fica mais complicado para pagar, salvo situações excepcionais, né? Mas então, enquanto não venceu a segunda, você não está sujeito a corte. Mas, uma vez que esta primeira fatura não foi paga e ocorreu o vencimento de uma segunda fatura, aí as companhias já estão no direito de efetuar o corte no fornecimento, né, ou a suspensão, para forçar o pagamento adimplemento. A partir do segundo vencimento, é um direito, inclusive previsto novamente, né, em resoluções normativas, em dispositivos até da Agência Nacional de Energia Elétrica. O que o consumidor deve fazer caso realmente ele tenha dificuldade no pagamento de energia e veja-se premido pela ausência de luz? Ele deve verificar se enquadra nos programas nacional ou estadual de fornecimento de energia elétrica sem o adimplemento ou pagamento de uma pequena quantia. Porque há muitos programas que às vezes o consumidor não sabe que disponibilizam ou dão a condição ao consumidor de pagar uma tarifa social de energia elétrica quando ele não tem essa condição de fazer o pagamento das tarifas, que hoje não são pequenas, né? Seja água, seja luz. Se tem uma determinada faixa de renda, se o domicílio possui um determinado consumo, ele pode fazer jus à tal da tarifa social, e é bom verificar nos órgãos que prestam assistência social esse possível enquadramento, para não ver-se aí sem fornecimento de energia elétrica, quando ele poderia ter um benefício que é garantido aí àqueles que fazem jus. Muito importante o senhor tocar nesse assunto, porque certa vez em Curitiba eu fiz uma matéria na Copel exatamente explicando como tinha vaga disponível para pessoas pedirem o cadastro na tarifa social e estava sobrando. Então, assim, é um direito do consumidor. O mesmo valeu também aqui em Paranaguá. A própria empresa de saneamento aqui da cidade de Paranaguá, Paranaguá Saneamento, também certa vez falou, olha, a gente tem aqui, salvo engano, 9.000 vagas para as pessoas solicitarem tarifa social e não tem, gente. E essas vagas já são feitas diante de uma estimativa de renda da população, né? Então, se há um enquadramento, quanto antes procurar por esse ajuste para evitar isso que a gente acabou de falar, né? Atrasa o pagamento da fatura, corta a energia, às vezes tem criança pequena, tem situações que são em que o fornecimento é imprescindível e você vai acabar padecendo sem necessidade. E é um direito do consumidor, né? Sendo direito, você tem que fazer jus. Cumpra os seus deveres, mas faça jus aos seus direitos também. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação no Bom Dia Litoral de hoje. É sempre uma honra recebê-lo aqui e até a próxima semana. Muito obrigado, Pierre. Obrigado aos telespectadores, à produção e parabéns, Paranaguá. Parabéns, Paranaguá.